A matéria de hoje é altimetria. Vamos estudar aí da matéria topografia 2, onde vamos estar resolvendo um exercício em que ele mostra o perfil do terreno. Então, vamos para esse primeiro exercício aqui, que foi até questão de prova. Um terreno foi piquetado como na figura abaixo. Nesse local foi feito um levantamento altimétrico e os dados obtidos foram lançados na tabela mostrada na tabela seguinte. Com esses dados, calcule as cotas do terreno. B. Trace os perfis A, B e C do terreno. Alternativa C. Calcule e trace um grade com cota inicial igual à cota do ponto C1 e declividade de 4%. E alternativa D, calcule as cotas vermelhas. Então vamos começar aí pela alternativa A, em que eu tenho que calcular as cotas do terreno. Aqui eu tenho os piquetes. O piquete A, piquete B e o piquete C, né, as fileiras, onde eu tenho o piquete A1, o piquete A2, o piquete A3, né, onde foi colocada a estaca A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3 e C4, certo? E aqui temos a tabela que foi fornecida pelo exercício. Posicionar aqui na câmera. Aqui temos a tabela fornecida pelo exercício, né? Os pontos, a cota do instrumento, a estação Ré, visada Ré, avante, aí na avante temos a intermediária e a mudança, a cota do terreno, né? O desnível desnível do solo, cota do grade e a cota vermelha. Então, podemos observar aqui que o primeiro ponto é o ponto C1. E nesse ponto temos a cota do terreno aqui. O exercício ele tem que dar uma cota inicial para que possamos começar os cálculos. Então, olhando o ponto, pode-se perceber que não foi seguido uma ordem alfabética nem numérica. Do ponto C1 passou para o ponto C4, em seguida para o ponto B1, né? Repetiu o ponto B1 aqui, em seguida para o ponto B2, depois para o B4. O porquê disso? Você tem aqui os piquetes. O que acontece? Ele começou pelo ponto C1. Então, quando você está lá em campo, que você vai pegar o teodolito ou o nível e fazer essas medições, normalmente você instala o seu teodolito, depois de colocar todos os piquetes em angulações corretas e conforme as medidas que estão aqui, você vai instalar todas as estacas. Na hora de fazer a medição, você vai colocar o seu teodolito em um local qualquer. Não precisa, o teodolito não deve ficar em cima do ponto C1. Você vai ter que instalar ele próximo ao ponto C1. Pode ser entre meio o ponto C1 e o ponto C2, exatamente aqui. E deste ponto você vai tirar as informações para anotar na tabela, sempre olhando para as estacas em que você tiver a visão. Na hora que você instalar o equipamento, caso o terreno impossibilite que você veja
veja a numeração que você deve anotar na tabela. Você terá que trocar o teodolito ou nível de local. Então, foi o que aconteceu aqui. Primeiro ele pegou desse ponto para esse, né? Do B1, ele pegou o ponto desse para o B1, desse. Então, a partir desse ponto, ele entendeu que não seria possível mais colher os próximos dados. Então, ele trocou o teodolito de local, né? Ele trocou o teodolito. Aí, a partir da hora que ele trocou o teodolito de local, ele mediu o B2. Aí, ele mediu o B4, né? Mediu o C2, foi onde ele mediu a maioria deles. Mediu o C2, né? Um pouquinho para não estar dando para ver direitinho. Ele mediu o C3, né? Mediu o B3. Aí, a partir da hora que ele mediu o B3, ele já trocou o teodolito de local e já mediu. Depois que ele trocou próximo ao B3, ele mediu o A3 e depois o A4. Então, ele foi medindo, trocando o teodolito de local e medindo os pontos possíveis, os pontos que ele precisava fazer o levantamento possíveis. Então, normalmente, você não vai instalar, às vezes pode conseguir, mas às vezes não, você instalar e conseguir medir todos os pontos de uma vez. Então, provavelmente vai ter que trocar o teodolito de local. Então, foi o que aconteceu na tabela. Então, vamos aos cálculos, aqui, a análise para os cálculos. Aqui eu tenho um desenho que dá até para exemplificar essa questão aqui. Aqui ele começou com a cota do terreno 50. A partir da cota do terreno 50, ele com o teodolito já fora da C1, ele olhou para a ré, que é o C1. Olhando para a ré, marcou lá na mira 1,20, certo? Então, essa cota do instrumento, inicialmente, ela vai ter 51,20 centímetros, certo? Depois que você tem a cota do instrumento, você vai olhar para avante, né? E vai ver quanto vai marcar na mira, certo? Então a cota do instrumento você repete aqui, cota do instrumento, porque você conseguiu ver avante. Então você não trocou o teodolito de local, está no mesmo local. Então você olhou para frente, para avante, e você conseguiu visualizar. Então aqui essa ré, nesse caso aqui não vou utilizar. E você marcou lá na régua, na mira, 0,30. Ou seja, a cota do terreno agora vai ser a cota do instrumento menos o que você mediu na mira intermediária, 0,30. Que vai dar 50,9. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos olhar para esse desenho para ter uma noção. Aqui está fora de a numeração, não importa, o que eu vou usar é somente o desenho. O que aconteceu? Você tem aqui o RN, que é o ponto 0, até a sua cota do terreno inicial, que é 50. Ou seja, a primeira estaca está em 50 metros, certo? Você vai instalar o teodolito logo à frente, pode ser em qualquer local, mas aqui, para exemplificar melhor, entre a estaca 1 e a estaca 2. Ao você mirar na ré, você mirou na ré, você obteve aqui 51,20, certo? Então, a altura do instrumento é 51,20.
Você olhando agora para avante, enquanto você conseguir visualizar lá na mira os valores, você vai continuar a anotar os dados, certo? E ao olhar na avante, no caso, por exemplo, na estaca 2, e você observou que marcou 0,30, então essa cota agora aqui do terreno vai ser o valor da cota do instrumento menos o valor que você obteve na mira, no caso 0,30, que vai dar essa cota aqui então 50,90. Então você vai continuar a fazer essa medição enquanto você conseguir a partir sem mover o teu